Os Perus surgiram em 1968 na Rua Peru, em Compton. Nenhuma pessoa é creditada como fundador, mas a maioria das fontes atribui a um homem chamado Sylvester Scott o pioneirismo do grupo. Durante esse período, o Partido dos Panteras Negras era um movimento em declínio e deixou um grande vazio em South Central. Esse vazio seria ocupado por adolescentes turbulentos sem muitas perspectivas. Em outra linha do tempo, os Panteras poderiam ter salvo Los Angeles, mas sem eles, a cidade caminhava para uma guerra longa e brutal. Quando você pensa em Compton, provavelmente imagina algo como um videoclipe do N. Mas em 1968 ainda havia muitos brancos em Compton. Muitos deles não gostavam da ideia de se misturar com os negros que estavam chegando do sul. E pode acreditar, eles aproveitavam todas as oportunidades para deixar claro que eles não eram bem-vindos. Grupos de vigilantes como os caçadores de fantasmas, cavaleiros noturnos e outros homens patrulhavam à noite e assediavam qualquer pessoa negra que encontravam. Basicamente como se fosse a própria versão da Ku Klux Klan em Compton. Os negros também eram confinados aos seus bairros pela polícia, nunca sendo permitidos a andar em certas ruas ou em determinadas áreas. Assim, os negros criaram clubes para se proteger. Anos depois, esses clubes deram lugar aos grupos Crip e Blood na cidade. Em 1972, os Piros uniram grupos da quebrada para criar os Bloods, os Crips. Os Crips cresciam rápido e se você não estivesse com eles, era considerado inimigo. Os Crips estavam tão numerosos que fizeram todo mundo esquecer quem era o verdadeiro inimigo. Os Crips se chamavam de Cus e os Pyros se chamavam de Blood. Você desrespeita os Crips ao chamá-los de Crafts e os Bloods de Slobs. Pouco depois, a divisão de cores também aconteceu. Os Crips e os Bloods continuaram se enfrentando. Era só uma questão de tempo até as armas aparecerem. As crianças eram pressionadas a entrar nos Bloods. Se você não era um Blood, era rotulado como otário, vítima, covarde ou alguém fraco. Os Bloods ficaram na defensiva por muito tempo porque eram menos numerosos que os Crips e precisaram recrutar muito. Grandes áreas de Compton, Watts e Inglewood viraram território dos Bloods. Os novos recrutas viravam baby gangster e eram levados a crer que servir a gangue era o sentido de suas vidas. Com 11 a 13 anos eram jovens demais para entender o que faziam. Antes que percebessem, já estavam viciados na vida de bandido. A vida nas ruas era viciante, era elétrica e emocionante. Todos viviam o momento, presos a uma mentalidade infantil em que era fácil atacar os Crips, fumar maconha e curtir com os parceiros o dia todo. Com o passar dos anos, sinais de gangue foram desenvolvidos para representar os diferentes grupos e facções, como os Crips. Eles tinham sua própria linguagem de sinais com as mãos e podiam literalmente se comunicar de um lado da rua para o outro. Assim, era a maneira mais fácil de identificar um aliado. Os caras eram tão devotos às gangues que tatuavam emblemas de sangue, nomes de ruas e lágrimas pelo corpo. Sangue era compromisso total. Eles até tatuavam as gangues no rosto. Os Bloods eram religiosos em relação às suas áreas e orgulhosos o suficiente para arriscar a vida por elas. Você sente orgulho de ser Blood? Por quê? Porque eu tô nessa, eu sou um verdadeiro filho da mãe, um sangue ruim. Eu venho do coração. Mas por quê? Porque espião é uma gangue. O que você ganha com isso? O que tem nisso? Você acaba morto? Certo? Sim. Você quer dizer que alguns amigos seus morreram? Sim, então a causa simples? Qual é a causa simples? Eu estarei no sangue, descendo com o sangue, é assim que sentimos que morremos. É como se a gente fosse matar um deles morreu porque estava nessa. Eles vão ser eliminados. E aí, adivinha o que acontece depois que um deles morre? Eles sempre voltam, isso continua até ninguém querer mais, mas ninguém vai desistir. Você está disposto a morrer por seja lá qual for essa causa? Se for isso que for preciso. Não estou dizendo que você quer, estou dizendo que você não quer. Eu não quero, mas se alguém chegar em mim e me derrubar, acho que era a minha hora de ir assim. Mas não é, ninguém fez isso ainda, então acho que não é a minha hora de ir. Quantos anos você tem? Tenho 17 anos. Nesses tempos, o medo dominava a terra e matar era considerado prova de masculinidade para um sangue.
O caminho para se tornar um original gangster era pavimentado com punhos ensanguentados e crabs mortos. Diziam que uma arma te tornava rei por um dia. A intoxicação pelo poder fez todos deixarem as velhas brigas de punho e andarem armados o tempo todo. South Central estava cheia de lobos, e os membros de gangue se tornaram especialistas em farejar fraquezas e esmagá-las sem piedade. Não há lugar para os fracos. Infelizmente, para as pessoas de bem de South Central, as coisas não iam melhorar tão cedo também. Resposta errada. Simplesmente existir como um creep era punível com a morte. Os Bloods eram muito territoriais e patrulhavam seus quarteirões o tempo todo. Andar no quarteirão errado podia ser fatal. Naquele tempo, paredes estavam cheias de pichações enigmáticas. Para um civil, isso não significava muita coisa, mas para a oposição era um aviso para tomar cuidado. Era como uma verdadeira zona de guerra. Os Bloods até tinham a fama de fazer pichações com sangue de verdade. Era esse o nível da violência, tão grave que Los Angeles tinha os melhores centros de trauma do mundo por causa do fluxo constante de vítimas de tiros. Totalmente dessensibilizados à loucura, os Bloods tinham se tornado uma unidade de soldados de rua prontos para mostrar sua capacidade de produzir violência a qualquer momento. Como Blood, era preciso estar sempre alerta. Não vacile, como dizem. Era preciso vigiar cada carro e abordar estranhos. Qualquer descuido podia ser fatal. Imagine viver desse jeito. O crack apareceu em 81 e foi a pior coisa que aconteceu nas periferias dos Estados Unidos da América. Multiplicou todos os problemas que South Central já enfrentava. Antes, alguns malandros vendiam pó de anjo e heroína, mas agora o crack fez quase todos da gangue virarem traficantes. Era o plano perfeito para enriquecer rápido. Se você conseguisse evitar levar um tiro, claro. No país, cresceram o crime, os homicídios e os encarceramentos. Para piorar, homens negros com antecedentes criminais ficaram sem chance de emprego. Eles voltaram às ruas para fazer o que sabem de melhor. South Central tinha muita gente decente, mas era um ambiente difícil. Estava cheio de viciados em crack, traficantes e membros de gangues. Tem que sair disso. O que você vai fazer quando... Você sair daqui? Piranha! Eu vou. Eles me mataram. Caranguejos? O que você acha que são caranguejos? Desde o começo do rap da Costa Oeste, o cenário do rap tem sido dividido pela linha de cores dos Crips e Bloods. A política de gangues teve e ainda tem grande influência na indústria do rap. Sugar Knight foi o primeiro Blood famoso de Compton a fazer sucesso. Ele trouxe dinheiro e influência para a quebrada e os Bloods. Após o rap de gangsta dos anos 90, o rap difundiu a cultura Blood mundialmente. Ela deixou de ser uma forma de arte com jogos de palavras criativos, usada para desabafar as dificuldades da quebrada ou ser a trilha sonora de um tiroteio, para se tornar uma indústria legítima de bilhões de dólares. No início do rap, a transição foi difícil para muitos aspirantes, pois muitos ainda estavam envolvidos nas ruas. Muitos morreram buscando fama e fortuna. Hoje em dia, sangue e rap são só marketing, já que os rappers não vivem mais essa vida. Hoje, os Bloods contam com centenas de milhares de membros, com grupos fortes em cidades como Nova York, Nova Orleans e até no exterior. Por outro lado, a morte de Nipsey Hussle uniu a cidade de Los Angeles e diminuiu a violência. Espero que essa tendência de queda continue e que a loucura pare.